estudos de teologia, coisas mais aplicadas. E eu entrei na Ordem Rosa Cruz, entrei em ordens esotéricas e comecei a tentar buscar, por meio dessas ordens, um conhecimento. E é muito interessante o que a gente encontra nessas ordens, cara. É muito legal. A gente fala que é coisa do Satã, coisa do demônio, e não é. Não é nada muito complexo entrar, né? Não. A Ordem Rosa Cruz, não. A maçonaria é um pouco mais. Eu fui chamado pela maçonaria para... Acho que foi a Globe, grande loja brasileira, que me chamou na época. Mas eu não aceitei. Porque o passe custava caro. Os caras estavam querendo passe para entrar na maçonaria. Entendi. Eu falei, não vai rolar. A Ordem Rosa Cruz, não. Você entra lá, os caras te explicam que tem aqui do lado uma loja. Tem aqui do lado uma loja da Ordem Rosa Cruz. Entendi. E me encantei. E aí comecei a estudar. Você estuda em casa, você não é obrigado a frequentar nenhum lugar, não é obrigado a ter acesso a esse tipo de coisa, só recebe os livros em casa e lê. E qual muito que é a legal. filosofia do Rosa Cruz? A Rosa Cruz surgiu através de um cara chamado Christian Rosenkrantz, por isso que chama Rosa Cruz, Christian Rosenkrantz. Ele era europeu e ele se encantou por meio dos ensinamentos na época da Europa e ele começava a buscar conhecimentos do Oriente. Então trazia muita coisa de egiptologia, coisas que vêm de Ramsés III, que foi quando unificou a ideia de um único Deus no Oriente. Então ele traz esses conceitos, mas é saber coisas simples sobre o esoterismo. Quem é você, o que é o mundo que te rodeia, coisas desse tipo. É muito simples, não tem nenhum problema com isso. Qualquer um pode entrar, tá? Tem uma mensalidade que você paga, que é por causa dos livros, os gastos de envio e tudo mais, mas não tem nada demais. Aí eu comecei a gostar do negócio. Aí eu fui levado para Umbanda. Cara, aí o bicho pegou. Quando eu fui levado para Umbanda por pessoas que falavam, meu, vai lá, você vai gostar. Eu lembro que para tentar me convencer a entrar no lugar, levaram uns 40 minutos. O que estava te impedindo? Com medo. Eu tinha medo, escutava os atabaques, e você via os Exus, você falava, meu, não vai rolar, eu não vou entrar nesse lugar. Nunca. Você sai da ideia mais de um espiritismo mais bonitinho para um negócio um pouco mais violento, uma coisa mais ativa. Entrei e quando eu vi a energia em volta dos médiuns, eu falei, porra, peraí, tem alguma coisa diferente. E eu me encantei pela magia da Umbanda. Eu achei lindo, cara, a dança, os ornamentos. Você começa a ver que aquilo, entre aspas, é um teatro para verdades que você vai escutar na hora de você tomar um passe lá, conversar com a entidade. Eu falei, pô, acho que eu vou ficar um tempo aqui. Fiquei 10 anos. Ficou um tempinho. E aí eu fui desenvolvendo as 7 linhas da Umbanda, que eles chamam, tá? São 7 linhas, são 7 pilares regidos por orixás. Então você tem Oxóssi, você tem Exu, você tem o Preto Velho, Baiano, Boiadeiro, que são arquétipos criados pela Umbanda. A Umbanda surgiu em Niterói, dentro de um centro espírita kardecista. Por quê? Porque um cara tava lá e viu um caboclo. Ele falou, pô, o que é isso? É um demônio. Não. E aí começou a trazer. Porque você vai pra África, não existe isso. Você não chega lá e fala, ô, traz um boiadeiro aí. O cara, boiadeiro na África? Não existe. Então você começa a entender que aquilo são arquétipos criados para fazer com que espíritos que estejam aqui trabalhem. Como eles perderam a sua consciência e estão vagando por aí, eles se tornam ferramentas para esses orixás para poder ajudar as pessoas que estão lá procurando ajuda. Entendi. Ponto, acabou. Então você está falando com um preto velho, ele nem é preto nem é velho. Não é. Mas o cara tá lá para te ajudar. Claro, não é questão egóica. Eu quero uma casa, eu quero uma mulher, me dá dinheiro. Não. Mas ele vai lá para te escutar. E muitas vezes só o ato de escutar já te ajuda muito. Porque pelo menos alguém está te ouvindo. Às vezes a maioria das pessoas não tem alguém para conversar. E busca amparo nesses lugares. E é legal. Aí eu lembro que uma vez eu estava numa fila para tomar passe. E eu geralmente fico quieto, fico de cabeça baixa, não falo com ninguém. Aí eu tomei um arrepio do lado esquerdo. Eu falei, lá vem. Aí eu olho. Cara, tem um cara, parece um mouro. Vestido de cigano. Aí eu tomei um tranco, passou uma funcionária da casa, eu segurei ela e falei, me tira uma dúvida. Tem alguém do meu lado? Ela falou, tem, o seu cigano. E saiu. Eu falei, desde quando eu tenho cigano?
eles se apoiam nas pessoas que têm essa sensibilidade para poder ajudar. E eu comecei a desenvolver, comecei a incorporar e comecei a atender. Cara, eu fui trabalhar no Jardim São Luís, que é um bairro tomado por traficantes. E lá tinha toque de recolher, mas foi a casa mais bonita que eu já vi. Era uma casa muito antiga, teto destruído, tal, eles estavam precisando de ajuda financeira para reformar o lugar. Eu falei, pô, acho que eles precisam de mim. Fui lá. A área de assistência, as pessoas têm medo de olhar para o lado, assim. Era uma comunidade que ia, todo mundo ficava sentadinho, ninguém se manifestava. Eu entrei, fiquei sentado, fiquei observando. Aí veio o dono do lugar. Ele olhou para minha cara, falou, e aí, quando você vai trabalhar para mim? E não sabia nada de mim, era o primeiro dia. Eu falei, desculpa, senhor, eu não estou aqui para trabalhar, eu não sei. Ele falou, você vai trabalhar para mim, se prepara. Eu falei, não, senhor, não vou não. Eu só vim aqui para conhecer o lugar. Não, se prepara. É engraçado porque o cara era funcionário de uma empresa chamada Mali Metal Leve, que era listada em bolsa de valores. E era uma empresa que eu analisava em bolsa de valores. Cara, as coisas se cruzam de uma maneira monstruosa. Cheguei lá, fui tomar o passe, eu comecei a sentir umas coisas estranhas. Ele chegou pra mim e falou, você vai trabalhar pra mim, estão chamando. Eu falei, não estão não. Linha cruzada, pode pegar o cara do lado. E eu não quero Linha brincar. Cruzada, os jovens não entenderam, tá ligado? Difícil ter hoje isso. Eu que eu peguei de linha cruzada em casa, cara. Eu me divertia com o telefone fixo, era demais, cara. O que eu falei para as pessoas que o parente tinha morrido, nunca façam isso, cara. Peguei a linha cruzada. Alô, Albertina, como vai, João? Eu falei, João morreu, como é que é? Juro, isso aconteceu, cara. Criança é uma meleca. Eu também fiz alguns trotes. Mas o trote era passivo, cara. Eu que recebi, eu ligou em casa. Não, tá certo, tá certo. Brincadeira. Aí eu comecei a ter receio daquilo, mas eu gostava. Aí eu falei, quanto o senhor quer pra fazer toda a reforma do teto? Ele falou, preciso de tanto. Eu falei, eu vou te trazer o dinheiro. Aí eu ia lá e dava o dinheiro pro cara. Eu me senti honrado em ajudar o lugar. Aí um dia que me convenceu a trabalhar lá foi o seguinte. As mulheres usavam roupas, cara, lindas, aquelas roupas de baiana, e giravam, e giravam. Lindo ver, é lindo ver. E estavam tocando o ponto do, acho que era de baiano mesmo, tal, e ele se assustou, ele falou, não, pode parar. Ele estava vendo crianças descendo e se manifestando. Ele falou, não, isso aqui é herê. E parou. Aí teve uma moça que ele pegou, tirou um lenço e vendou a mulher. E girou ela. E ela girava no meio, ela parou e ela ia na direção de cada um, sem errar. Lembra do carrinho de bate e volta que a gente tinha? Que batia na parede e voltava? Uhum. Eu imaginei, ela vai ser bate e volta, tá ligado? Ela vai ficar na parede assim. Ela sabia exatamente onde estava cada um. Ela não errou um cara para cumprimentar. Aí eu chamei o dono do lugar. Eu falei, explica, por que você vendeu ela? Ele falou, porque o herê dela é cego. Ele não tem que ver. Eu falei, nossa, é aqui que eu vou ficar. Aí comecei a atender lá. Aí tu começou a trabalhar pro cara? Comecei. Cara, era uma lição de vida para mim. Eu aprendi muita coisa. Você vê o sofrimento das pessoas realmente, cara. Você vê, assim, a necessidade, tipo... Eu lembro que eu tava com um preto velho, eu tava trabalhando com um preto velho, e aí veio uma criança, e ele falou, vô, você pode fazer um favor pra mim? Eu falei, posso. Meu pai tá preso. Você pode me ajudar a tirar ele de lá? Puta, cara. Era uma lição, cara. Você escutava essas coisas, você falava, isso é o mundo real. Isso é a realidade. E era assim, ele falava, vai lá em casa, eu tenho medo. Fica comigo. Eu falava, pô, vai. Eu colocava todos os orixás, ele falava, vão pra casa de todo mundo, cara. Vai ajudar. Não preciso de vocês, eles precisam mais de vocês do que eu. Com o tempo, a violência